Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, o podcast da Retemax, onde falamos as histórias das pessoas, dos protagonistas das empresas e também sobre empreendedorismo e também sobre gestão empresarial. A gente está trabalhando agora um movimento grande nas empresas chamado Gestão Sem Improviso, para que possamos acabar com o improviso nas empresas por meio do método Retemax. Meu nome é Arthur Maximiliano, sou o host aqui conversando com vocês, sou sócio proprietário da empresa e também diretor de estratégia. Eu gosto muito de relacionamentos, acabei conhecendo pessoas especiais. A gente gravou o último episódio, foi com o Dr. Baltazar, e agora estamos gravando com a Camila Sanabria. Camila, muito obrigado por ter aceito o convite. A gente vai conversar aqui bastante. A gente teve um outro lado da moeda anteriormente, Sim, sim. agora a gente vai ter outro lado. Também mais um lado, né? É, Isso a é bem gente se bacana. complementa até nisso. Que bacana, né? Isso aí foi estrategicamente pensado, com intencionalidade. Tudo é intencional, né? Tem que ser. Tem que ser, minha amiga. Muito obrigado. Se apresenta aqui para nossa galera, para conhecer um pouquinho sobre a Camila Sanabria. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Camila, como o Max disse. Eu sou diretora do Grupo Sanabria, junto com meu esposo, Baltazar Sanabria. E a gente está aí nessa caminhada de empreender há quase 8 anos. E tem sido, assim, um desafio e um aprendizado muito grande. E, e é isso, estou aqui para partilhar um pouco sobre a nossa jornada com vocês. E como que foi, Camila? A gente teve um outro lado da história, mas como que é o seu lado da história? Como que foi isso? Você sabe que eu sempre, desde pequena, assim, eu sempre me achei muito regrada, muito metódica, assim, sabe? Eu sempre fui muito controladora. E eu me projetei desde quando eu me entendo por gente. Eu falava assim, eu quero fazer direito porque eu vou fazer concurso, eu quero ter uma vida estável. Quero ter tudo programado, saber tudo que eu vou fazer todos os dias. E eu fiz faculdade de direito. No mesmo ano que o Baltazar se formou em medicina, eu me formei em direito. E aí nós viemos embora para Campo Grande para ele fazer residência e eu estudar para concurso, que era o que eu queria. E durante esse processo ele fez a faculdade, ele fez a residência de dermatologia, depois nós fomos para São Paulo, eu continuei estudando para concurso. E lá eu passei no concurso aqui em Campo Grande. Falei, pronto, minha vida já tá toda planejada. Passei no concurso, sou casada, o Baltazar terminou a formação dele, agora é só voltar, eu ter uma vida normal, ter filhos e tudo normal. E esse processo de volta foi um processo meio difícil, porque ele precisava abrir a clínica, não tinha como ele trabalhar com alguém aqui. E como eu estava naquele tempo de esperar ser nomeada para o concurso, falei, não, Baltazar, eu vou te ajudar. Enquanto isso, e aí depois eu fico só no concurso. E aí a gente abriu a clínica, enfim, foi um processo de muito estudo, um processo bem Sempre foi lá no mesmo planejado. lugar, Camila? Sempre foi lá? Não. Não, não, a nossa primeira clínica foi ali na Afonso Pena, num prédio pequeno, assim, sabe? Eram 3 salas pequenas, e aí nós abrimos ali no primeiro momento, ficamos 2 anos ali, e depois nós mudamos para o Chácara, que é um espaço maior, com centro Sim, cirúrgico muito e tudo bonito mais. lá. Obrigada. E durante um tempo, aí a clínica foi cada vez mais sugando, e aí eu assumi o concurso. Então, eu fiquei durante um tempo gerindo a clínica e trabalhando no concurso público. E aí eu quase surtei e falei, não. E eu, surpreendentemente, me apaixonei por o empreendedorismo, assim, sabe? E eu falei, cara, não é possível, mas isso é contra tudo que eu sempre planejei para minha vida. É verdade, porque você estava falando sobre ser planejadora, regrada e tudo mais, e Sim, o sabe? empreendedorismo é totalmente o contrário. Totalmente ao contrário, porque empreender é isso, é você se aventurar, você não. É instável, assim, sabe? Você precisa. Obviamente que você tem que ter um planejamento, só que não tem segurança, sabe? Cada dia é uma montanha É um russa. desafio diferente, né? É um desafio diferente. E eu me apaixonei por isso. Eu acho que já fazem 6, 7 anos que eu renunciei o cargo público e
Não me arrependi nenhum dia por isso, assim. E eu tenho. Aí eu fui estudar gestão empresarial, fui fazer MBA, fui me especializar nisso, Olha só sabe? que chique. É. E eu sou, assim, extremamente apaixonada por isso, sabe? Legal, Camila. Aqui um dos pilares aqui da RT Max, a gente fala bastante sobre cultura empresarial. Eu vejo que a cultura empresarial ela tem muito a ver com a história, né? Storytelling, né? Por isso que eu pedi até para você contar a história. Como que foi construir hoje a cultura da clínica? Porque vocês construíram juntos, né? Ontem, ontem, né? O episódio anterior, o Baltazar, é porque não pode falar, mas foi tudo junto, né? Não É, precisa. mas beleza. O Baltazar falou que hoje vocês têm 60 pessoas na equipe, mais ou Sim, menos. Como que é isso, manter essas 60 pessoas com o mesmo software mental? Como que faz? é bem desafiador. Principalmente porque eu e Baltazar também estamos passando por esse processo de aprendizado, né? Eu falo que nós fomos. A gente sempre fez muita consultoria, a gente sempre estudou muito, gosto muito de ler. Então, eu fui aprendendo na prática, assim, quase que simultâneo, estudando e aplicando, sabe? E é desafiador, obviamente, mas, assim, a gente, eu me considero uma pessoa bem humana racional, assim, sabe? Porque eu entendo que eu tô lidando com seres humanos que têm sentimentos, que têm desejos, que têm vontades, às vezes, muitas vezes, inclusive, diferentes da minha. Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso manter uma racionalidade de falar, gente, ó, aqui tem que seguir todo mundo a mesma linha, os mesmos ideais, tem que buscar. E assim, hoje é meio que natural, sabe? As pessoas que pensam diferente da gente eu digo não só eu, Baltazar, mas do time, Uhum. a pessoa ela se sente deslocada, sabe? Então, ela acaba saindo ou a gente não dá certo, as coisas não fluem, os próprios colegas começam a se incomodar. É engraçado de ver hoje, assim, sabe? Porque eles vestem a camisa mesmo, e eles mesmos vão selecionando quem tem os mesmos princípios, que busca as mesmas coisas. Ontem mesmo eu estava gravando um vídeo e é pura realidade, assim. Eu quero estar rodeada de pessoas que quer crescer. E isso é muito nítido, Que porque legal. eu tenho uma vontade muito grande de crescer, de evoluir, de aprender. E eu acho que com as minhas atitudes, com a minha postura, eu acabo transmitindo esse desejo para todos os colaboradores também, sabe? Que legal. Que legal. Eu vejo que é fundamental isso, né, para a construção de um time, ter esses alinhamentos. Às vezes Sim, até você falar o óbvio precisa ser dito ali entre as pessoas, né? nós entendemos que semanalmente nós precisamos ter reuniões. Sim, os rituais, né, eu falo, rotinas. São rotinas isso. E é igual você falou, o óbvio precisa ser dito e precisa ser ouvido também. Né? Então, todas as segundas-feiras de manhã segunda-feira de manhã é o nosso momento de organizar a casa. Né? Então, é onde eu sento com cada setor, eu entendo o que está acontecendo em cada setor, as demandas, os problemas. Ouço muita. Como eles são muito participativos, eu ouço muitas ideias também. Então, assim, é onde a gente aperta ali o botão para que a roda gire bem, sabe? Então, e todo mundo já sabe disso. Então, segunda-feira de manhã é o dia que eu tenho reunião com comercial, o dia que eu tenho reunião com, com secretário, o dia que eu tenho reunião de marketing, onde a gente estabelece tudo Uhum. Estabelecer para essas rotinas, e né? analisa a semana passada e estabelece o que vai ser nessa semana A também. gente chama de radar retém max aqui. É, é bom que cada um tem um nome, né? Cada um tem um nome. Ô Camila, e sobre posicionamento, assim, ontem, né, o Baltazar falou bastante, assim, sobre como que vocês desbravaram, né, essa parte de posicionamento aliada à medicina, aos serviços que hoje vocês prestam, porque ele falou que vários outros profissionais falam, cara, ninguém tá fazendo dessa forma como que vocês estavam fazendo, e hoje já ficou mais popular. Como que foi para isso? Como que vocês viram na época? Falaram assim, é dessa forma que a gente vai ter que fazer. Porque isso dita muito sobre ser vanguarda, né? Uhum, Isso é importante. Como que sim. foi? É, a gente teve o privilégio de estar em São Paulo, então pegar um pouco da cultura,
né, do pessoal de lá. E também nós fizemos consultoria, que a pessoa já estava à frente do tempo, assim, né? Ela praticamente ditou o caminho que nós deveríamos seguir. Quando a gente veio para Campo Grande e começamos a fazer tráfego pago, porque a gente já abriu fazendo tráfego pago, fazendo outdoor. No começo foi um choque, assim. Por quê? Porque a cultura daqui era diferente. O médico, ele até então, ele estava muito ali focado no consultório e que a medicina não tinha que ser comercializada, né? Sim. Não tinha que ser tratada como uma coisa comercial. Aham. Então, a gente teve um choque muito grande, assim, até críticas de colegas e tudo mais, porque Baltazar chegou, médico, botando cara no Instagram, fazendo tráfego pago. O que é isso? Você estudou tudo isso para isso, né? Medicina não é pra isso. Medicina não é para isso. Uhum. E só que assim, a gente sempre foi muito focado e muito decidido o que a gente queria, sabe? Na nossa cabeça, a gente não tava denigrindo nada, a gente tava trabalhando com muito profissionalismo. O Baltazar sempre foi uma pessoa muito exigente com o técnico, assim, sabe? Tanto com a formação dele quanto com o resultado que ele entregava. Então a gente ignorava as críticas e fazia o que a gente achava que tinha que ser feito, sabe? Para tentar atingir o nosso objetivo. Inclusive, eu tenho uma história que eu acho muito legal. Teve um dia a gente fazendo outdoor e eu sempre vi os pacientes chegando na clínica e falava assim: você que é o Baltazar? Pelo nome, né? Todo mundo achava que era uma pessoa mais velha e tudo mais, o Baltazar novinho e tal. E eles falavam: não é possível que é você que é o Baltazar, você que vai me operar? E eu via uma certa frustração até dos pacientes. Sério, eles queriam que tivesse 60 anos. Entende? Que assim, o médico mais velho é mais experiente, tem, né? Enfim. Aham. Então eu sentia muito isso. Que as Quantos pessoas. anos vocês tinham, assim, na época, Camilo? Ai, eu sou ruim de conta. O Baltazar tem 40, 8 anos atrás, ele tinha 32. 32, Olha 33 anos. E eu 30. Olha só. Eu tinha 29 quando a gente abriu a clínica, isso mesmo. E aí, Nossa, quebrou todos os dilemas todos, possíveis. imagina um menino de 33 anos abrindo uma clínica, Colocando outdoor e colocando tudo, outdoor, tráfego tudo. pago. Isso me incomodava, que os pacientes chegavam lá e se assustavam com ele, pela idade e tudo mais. E relacionava ao nome também, Baltazar, nome de pessoas mais velhas, né? Então, isso... É verdade, né? O nome dele é bem particular. Entende? Era muito, assim, era nítido a frustração dos pacientes quando viam o Baltazar. E outra coisa que a gente começava a Vocês organizar já arte... perderam pacientes por causa disso ou não? Não que ele falou, né? Às vezes até aconteceu, mas ele deu alguma outra justificativa. Mas falar, o Baltazar é muito novo, não diretamente. Não que eu saiba. E aí, eu lembro que a gente ficava decidindo arte de outdoor, porque a gente sempre participou de todos os processos. Aí eles colocavam aqueles homens bonitão, foto de homem. Não que o Baltazar não seja, ele é lindo, maravilhoso. Mas colocava aquelas fotos O de Baltazar banco está de dados, escrito. sabe? Você tá vendo aqui? E aí, tipo, não era pessoas normais, não era gente como a gente. Eu acho que nem nosso paciente se identificava com aqueles homens bonitão, assim, sabe? Sim. E aí um dia eu falei assim: Baltazar, vamos por você. Ele, você tá louca? E ninguém fazia isso aqui, Arthur. Ninguém. E aí eu falei: não, vamos por você. Não, você tá louca? Que não sei o quê. Eu falei: já sei. Você precisa fazer o transplante, vamos te operar e vamos pôr você lá, porque não pode pôr resultado de antes e depois de paciente. Então põe o seu. Ele falou: não. Eu falei: vai. E aí foi. E aí foi, assim, uma loucura. Todo mundo falava. Assim, um povo criticava, que doido de se expor desse jeito, e outro povo falava: nossa, esse é o Dr. Baltazar. Mas a gente resolveu dois problemas, que os pacientes se conectavam mais, porque eles se identificavam: é uma pessoa normal, que tem dente normal, espinha, que estava com o cabelo careca, e ele depois, né, com a cirurgia. E parou também com o problema das pessoas chegarem na clínica e falar assim: ai, você que é o Baltazar? Já. E
E, cara, assim, nós fomos os primeiros a colocar o médico, o proprietário em outdoor. E aí, hoje, todo mundo faz isso, é super comum, assim. E essa é uma Mas é técnica que a legal. gente chama, ó, Camila, o techniquez, né? Que a gente chama. Mas tudo tem uma técnica por detrás, né? Tudo Se tem. chama FLG, você já ouviu falar? Se chama Founder-Led Growth. Não. Que é por meio dos diretores, né? Do sócio, né? Fazer a empresa crescer. Não, Por hoje meio... grandes Sim, players fazem isso. sim, Tipo, o Velho da Van, sim, sim. o Ricardo Sim, Eletro, né? sim, sim. Só que na época a gente fez de forma intuitiva, assim, não Sim, era fez essa a no intenção. feeling, né? Assim, É, não era exatamente essa a intenção. Mas hoje a gente vê que é uma estratégia que dá super certo, assim. Não, funciona, né? As pessoas estão colocando a cara a tapa e aparecendo e vestindo a camisa do seu próprio negócio, né? É o mínimo também hoje, né? É. Hoje já se tornou básico. E você, Camila, como que tem sido agora o seu posicionamento sobre isso? Porque eu tenho te acompanhado lá no Instagram, você tem feito bastante conteúdo. Como É. que é essa sua visão agora? Porque parece até uma linha do tempo, né? Vamos dizer, vocês, da história de vocês, aí o surgimento da clínica, o posicionamento do Baltazar, agora bastante o seu posicionamento, né? Até vi lá a sua palestra lá no Café com Negócios, do Djan, que foi bem legal. Né? E Uhum. como que tem sido isso agora sobre a Camila? Não mais sobre o Baltazar, nem sobre a clínica, agora a Camila. Olha, tem sido desafiador, mas isso tem me motivado muito. Porque lembra que eu falei que eu era uma pessoa super calculista, que tinha que ser tudo programado? Hoje não, eu mudei totalmente de personalidade, assim, parece que é outra pessoa. Eu gosto de desafio, eu gosto de coisas difíceis, eu gosto de superar situações, sabe? E esse posicionamento tem sido isso diariamente, porque eu sou uma pessoa super tímida. Eu sou bem tímida. Desde o começo da clínica, eu fiquei muito ali no off, cuidando da operação, cuidando para que tudo acontecesse da maneira correta, mas sempre atrás das câmeras, sabe? Backstage mesmo, como que você falou. Bem no backstage, assim. E eu senti essa necessidade, por quê? Porque a gente tem atendido cada vez mais mulheres, né, com a técnica sem raspar, então tem feito muita cirurgia de mulheres com a sobrancelha. E as mulheres, elas precisam ter uma pessoa de referência, alguém para se conectar, alguém para que a gente estava falando que o negócio é a cara do dono. Sim. Tipo, as mulheres não tinham uma referência, porque o Baltazar é homem, ele se conecta muito com o homem e tal. E eu senti essa necessidade de começar a aparecer um pouco mais. Uhum. Só que ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito verdadeira, assim, sabe? Tudo que a gente encara na vida, a gente acredita que tem que ser verdadeiro. Então, o que eu Tem que ser tenho legítimo, né? sabe, assim, eu não Eu queria acredito bastante em criar legitimidade. uma imagem, uma personagem, assim, até porque eu acho que isso não se sustentaria por muito Sim. tempo. Eu falei, não, tá bom, mas então eu vou começar a me posicionar, mas não do jeito que as pessoas acham que tem que ser o ideal. Eu vou começar a me posicionar do meu jeito. Eu sei que eu não Ótimo. vou agradar todo mundo, Vou né? fazer da Alguns minha vão forma. gostar. Eu vou fazer do meu jeito, que DNA. é uma maneira que eu me sinto confortável e esse processo de exposição acaba se tornando um pouco mais fácil, né? Porque Legal. é desafiador. E eu tento transmitir isso, sabe? O meu papel como empresária, decisões difíceis, momentos difíceis que eu tenho que encarar no dia a dia, profissionalmente falando. Tento mostrar um pouco dessa solidão que é empreender, porque empreender é meio solitário, assim, né? Sim, eu sei. Você se sente um pouco sozinho, as pessoas não entendem muito o porquê de algumas decisões. Assim, eu acho que o empresário, ele, quando encontra outro, ele fica super empolgado, feliz. Ai, você passa pelas minhas dores, você tem minhas dores também. Sim, sim. Então, eu tento mostrar isso um pouco, de uma maneira mais sutil, obviamente. Tento mostrar eu como mulher, como pessoa, como mãe, como esposa, sabe? As minhas deficiências. Porque eu acho que assim as pessoas se conectam mais também, sabe? De ver a Camila como ela realmente é. Sim, que legal. E isso, às vezes, você sabe que isso gera algumas críticas, porque assim, digamos que eu não sou um padrão,
um estereótipo perfeito de uma empresária, de uma mulher executiva e tudo mais, sabe? Sério, mas o que que é isso Ai, hoje? sei lá, que fala bonito, que tem uma postura toda. Cara, tem dia que eu Você é bem acordo. genuína, né? Eu sou, assim. Ontem eu acordei, Você até eu mandou, você mudei até minha postou no agenda. Instagram, né? 4:30 da manhã é um horário pra dormir, né? É um bom horário pra É, dormir. Você já tá sabe? no... Eu sou bem como eu sou. E é o meu jeito, sabe? Tá tudo bem. Que legal, Camila. Vamos falar um pouquinho também. Eu gosto muito de falar de tecnologia, né? Ontem eu falei também com o Baltazar. E aí a gente conversou sobre tendências. Que tendências vocês têm visto, né? Nessa parte da qual vocês atuam, transplante capilar. Você até falou do sem raspagem, que já é uma coisa que vocês já fazem já há bastante tempo, não é? Sim, Baltazar foi um dos pioneiros Brasil, assim, que faz essa técnica. Aham. E hoje tendências dentro da clínica que vocês têm executado, feito de diferente, tecnologia e tudo mais. Então, tecnicamente, né, em relação à técnica cirúrgica e tudo mais, o Baltazar sempre tem buscado isso. Mas falando de gestão, a gente tem cada vez mais se capacitado utilizando tecnologias. Por exemplo, hoje eu organizo tudo, mas eu tenho setores e grupos por trás de mim. Então, eu tenho uma equipe com sistema, com CRM. Cara, você falava CRM até pouco tempo atrás para médico, o médico falava: meu CRM é do Mato Grosso do Sul. Uhum. E assim, hoje a gente não consegue trabalhar sem números, sem dados, Sim, sabe? Isso foi um trabalho muito difícil, porque a minha empresa já tinha uma cultura de não trabalhar com isso, os sim, funcionários. sim. E você implementar um sistema novo, que as pessoas tinham que se habituar, isso foi um É processo uma dor. demorado, é uma dor muito grande Dor. de mostrar para eles a importância de você ter esses dados. Então, hoje a gente tem um CRM muito bem estruturado, o nosso tráfego, todo o nosso time de marketing é totalmente conectado com o meu comercial. Então, ontem mesmo de manhã, a gente tem a reunião, eu apresento todos os números de entrada de lead, isso tem que ser totalmente metrificado, é uma tecnologia que veio para nos ajudar, Sim, né? sim. Nos permite tomar decisões mais assertivas e tudo mais. E agora nós estamos implementando a IA no atendimento. Assim, eu eu acho que a IA ela veio para nos ajudar, seres humanos, assim. Uhum. Não acho que ela vai substituir o ser humano, por exemplo. Sim. E eu nem quero isso porque o perfil do meu paciente é um perfil Uhum. é, exigente. Aliás, do meu paciente não. Acho que as pessoas hoje não querem se Uhum. sentir conversando com um robô ou alguma coisa assim do tipo. Sim. Mas a gente está conseguindo fazer com que a IA nos ajude muito. Por exemplo, Uhum. horário noturno, final de semana, que eu não tenho uma pessoa lá atendendo, ela faz essa pré-triagem, esse Isso é bom. pré-atendimento. Isso é bom. Então a gente está nessas formas mais sutis. A IA nos ajuda muito, por exemplo, minha closer tá lá tentando fechar uma consulta e o paciente faz algumas objeções e tal. Ela recorre à IA, ó, me ajuda a elaborar uma resposta boa para esse paciente e tal. Então a gente tem usado como um dicionário nosso, assim, sabe? Uhum. É, Algo que a gente tem utilizado muito aqui na Retemax é o conceito de MCP. Você já ouviu falar? não, O MCP é um conceito que você consegue ter conectores de vários outros sistemas, tudo no mesmo lugar. E aí, como que faz isso, né? Então, por exemplo, hoje dentro do Cloud, né, que é o Cloud, né, aham. que eu uso bastante aqui, eu conectei todos os sistemas da minha empresa. E aí fica tudo interligado, todas as informações. Na verdade, eu faço basicamente isso. Porque, por exemplo, todo o meu comercial tá ligado nesse sistema, o meu financeiro tá interligado com isso, Uhum. o meu marketing, todos os dados de métricas tá interligado com ele. É basicamente isso É que também. você aí consegue pedir pontos de melhoria já para IA. Entendi. E você consegue pedir para ela preencher os sistemas para você. Legal. É bem legal. Legal mesmo. É bem legal. Depois eu até te mostro. Depois eu Tá. até te mostro. É algo assim, maluco. É Não, algo maluco. E cara. aí dentro do Cloud hoje tem o Cowork. O que é o Cowork? Com ele, eu consigo pedir para ele fazer tarefas. Toda segunda ele manda um relatório para mim, já extrai do sistema, já, Não, hoje já é dá para muito fazer um monte de fácil você coisa. ser um bom profissional. É. Porque a gente tem muito suporte da tecnologia, Sim, sabe? hoje tá Igual, sendo resguardado. de verdade, quando eu comecei, eu atendi um paciente, e Hum. aí sabe o que eu fazia? Eu anotava na agenda
2 dias depois que eu precisava falar com aquele paciente. Olha isso, na agenda física, eu anotava. Hoje, cara, eu atendo um paciente, meu sistema já programa todo um roteiro que eu tenho que seguir com aquele paciente até o fechamento da cirurgia. Sim. Aí ele fechou a cirurgia, eu transfiro a tarefa para outra profissional. Aí determina todo o roteiro dela. Cara, é só você executar, só isso. É só Só isso, executar. você não precisa pensar mais, É sabe? só executar. E aí o Cloud, ele conecta no Chrome, você consegue pedir ele para fazer as coisas dentro do Chrome. Ele vai executando Não, tudo. é surreal. É. Ou Surreal. mesmo pegar coisas dentro do computador. Tudo Surreal. conectado, você só programa. Hoje você Não, não isso precisa é nem mais maravilhoso. executar. É muito fácil você ser um bom profissional. Você só precisa aceitar. E assim, eu acho, igual eu falei, não acho que vai nos substituir. Também acredito que não. Mas eu acho muito que ela consegue ajudar a gente, assim, infinitas vezes. Sabe qual que é o Assim. pensamento que eu tenho, Camila? Eu sou a pessoa mais burra do universo. O que que a pessoa mais burra do universo precisa de ferramenta para poder melhorar e fazer o básico, né? É basicamente isso, assim, Depois a gente sabe? começa a melhorar, né? É bem isso mesmo, verdade. Que legal. Minha amiga, a gente vai partir para a parte final. E aí, o último assunto que eu gostaria de falar com você é sobre família, né? Como que é alinhar o lado profissional, o lado pessoal, que é a família hoje que vocês têm? Como que é conciliar isso? Porque eu vejo que é trabalhoso pra caramba, né? Poder conciliar tudo junto. Como que você faz para arquitetar essas partes? Sabe, a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça é que eu não preciso ser perfeita em tudo e dar conta de tudo, sabe? Eu amo trabalhar, eu sou enlouquecida por trabalhar. Então, se deixar, eu moro trabalhando, assim. Eu amo, amo, amo. Só que, ao mesmo tempo, eu amo estar com as minhas filhas. Então, a nossa rotina é corrida e eu tento mostrar para elas a importância, né, de eu sair para trabalhar, para conseguir pagar uma escola boa para elas e tudo mais, e que eu amo fazer isso também. Só que assim, eu procuro ter pequenos momentos, os momentos que eu tô com elas são momentos intensos assim, sabe? Elas me recarregam, elas me renovam. Então, procuro ser a melhor mãe que eu posso ser, sei que estou longe disso, mas toda vez que eu deito assim para dormir, eu falo, cara, eu dei meu máximo, assim, sabe? Dei meu máximo. E isso tem esses momentos com elas, assim, até pela fase delas, tem nos exigido cada vez mais. Não é exigido, na verdade, a gente quer estar cada vez mais com elas também, sabe? Que legal. Curtir final de semana, graças a Deus, apesar da gente trabalhar muito, ter uma rotina bem puxada, mas, por exemplo, a gente tem privilégios de almoçar com elas todos os dias, a gente consegue todas as noites, a gente reza junto, coloca ela para dormir, coisas que muitas vezes não é possível para várias pessoas. Final de semana a gente fica com elas, sabe? Então a gente consegue. O Baltazar não trabalha à noite, não tem emergência final de semana, esse Sim. tipo de situação que é comum na vida do médico, sabe? Então a gente consegue ter muitos momentos em família, assim, gostoso, e isso nos renova, nos dá força, porque elas são assim, a gente é enlouquecido por trabalhar, mas elas são nossa prioridade sempre da vida, assim, sabe? Que legal, minha amiga. Parabéns pela trajetória. Tô muito feliz por Obrigada. vocês. Ter Ah, conhecido um pouquinho, obrigada. tanto do Baltazar quanto também de você. Fico muito Eu feliz. adoro conversar com pessoas que vivem essa mesma vida que eu, assim, sabe? Eu gosto muito, eu não sou muito de falar, eu já falei bastante, mas eu não sou muito de falar, eu gosto muito de ouvir experiências, trocar figurinha mesmo, assim, com pessoas que vivem esses desafios que a gente vive diariamente. Sim, é um desafio. A gente tá com um movimento agora também aqui, Camila, a gente quer fazer de vocês. A gente tá com um projeto interno nosso chamado Memórias de Sucesso. Aí dentro desse projeto a gente vai dentro da clínica gravar uns takes e tal e mostrar um pouquinho da história de Que vocês. legal, Depois vamos legal. fazer. Não, vamos sim, a gente super topa. Minha amiga, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar as informações. A gente tratou sobre vários assuntos, né? Ainda mais esse lado pessoal, que é tão importante que ele é um reflexo, né? Eu falo muito que a empresa é reflexo do dono, a equipe é reflexo do líder e o resultado é um compromisso de todo mundo,
em conjunto. Sim. E isso é muito importante. Quero que você deixe suas redes sociais aqui para o pessoal poder te acompanhar, poder te seguir, poder seguir também o Instagram da clínica, por exemplo, as redes sociais, site e tudo mais. Combinado. Pessoal, eu procuro, né, mostrar muito o meu dia a dia, os meus desafios, os meus medos, toda a minha vida simples, mas de uma forma bem Camila de ser, né? Eu adoro trocar figurinhas com pessoas que têm alguma coisa para acrescentar, alguma sugestão. Então, meu Instagram é camila.sanabria, né? E o da Clínica Sanabria, que também tem muita coisa, mas aí é mais técnico, né? Sobre os procedimentos, como funciona, a rotina da clínica e tudo mais. É Clínica Sanabria. E o Instagram do Baltazar também, que ele passa muita coisa técnica, é Doutor Sanabria. Maravilha, minha amiga. Esse foi mais um episódio do podcast Retém Max, aqui dos Guardiões da Retenção. Fico muito feliz que vocês tenham acompanhado. Sigam a gente. Se você está no YouTube, já se inscreva. E se você está no Spotify, também tem que seguir a gente para acompanhar essa trajetória fantástica que tem muitos nomes poderosos para vir. Te espero no próximo episódio.